São todos muito bem-vindos a mais este vídeo do canal Só Quadrinhos. Hoje vamos falar sobre um tema que é pouquíssimo conhecido, mesmo pela parcela dos verdadeiramente apaixonados por quadrinhos de super-heróis, principalmente os fãs da DC Comics e do Superman. Você sabia que o Superman já teve um musical na Broadway? It's a Bird, It's a Plane, It's Superman foi o primeiro musical baseado no famoso super-herói da DC Comics. A trama dessa montagem segue as aventuras de Clark Kent, um repórter do Planeta Diário, que secretamente assume a identidade de Superman para proteger Metrópolis dos perigos que a ameaçam. Enquanto lida com seu amor por Lois Lane, sua colega de trabalho no jornal, e enfrenta o vilão, que no caso não é o Lex Luthor, e sim um tal Dr. Abner Sedgwick, Superman deve equilibrar sua vida dupla e usar seus poderes para salvar a cidade. Pois é, meus caros, a peça estreou na Broadway em 29 de março de 1966 no Alvin Theatre, que atualmente tem o nome de Neil Simon Theatre, em Nova York, e contava com o seguinte elenco: Bob Holliday como Superman Clark Kent, Patricia Marant como Lois Lane, Jack Cassidy como Max Menken, Linda Lavin como Sidney, Michael O'Sullivan como Jim Morgan, Charles Cioffi como Dr. Abner Sedgwick, o vilão, Michael Kermoyan como Professor Peters, Mary Louise Wilson como Martha Kent e Michael Ingram como Jonathan Kent. Na época de sua estreia, It's a Bird, It's a Plane, It's Superman recebeu críticas mistas. Alguns críticos elogiaram a energia e o carisma do elenco, que já tinha experiência em atuação. Outro ponto altamente positivo é que as músicas eram cativantes e com letras interessantes. Quanto às coreografias, foram consideradas pela maioria dos críticos como dinâmicas e convincentes, inclusive nas cenas de voo do Superman, feitas com cabos tão finos que eram facilmente ocultos pelas trucagens de iluminação e por elementos do cenário. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. Por outro lado, apesar das avaliações positivas, houve muita crítica negativa no que se refere a um ponto fundamental em qualquer tipo de produção que pretenda contar uma história. O enredo era muito fraco, as situações poderiam ser em sua maioria resolvidas por um personagem desprovido de superpoderes, e o desenvolvimento dos personagens não tinha profundidade. Lembrando que naquela época o Superman e os personagens a ele relacionados não eram tão conhecidos como são hoje, então teria que haver uma apresentação e uma contextualização satisfatórias, o que infelizmente não havia. Com isso, não foi nenhuma surpresa que, passado o entusiasmo inicial com uma novidade que antes de qualquer coisa era uma abordagem pioneira nos palcos da Broadway, o interesse do público diminuiu rapidamente. Com o passar das apresentações, as vendas, que no começo surpreenderam até mesmo o elenco e os produtores, diminuíram sensivelmente. Das primeiras noites de casa cheia, chegou-se a apresentações para plateias que não preenchiam nem metade das cadeiras. Obviamente, isso não pagava os custos de produção nem o salário do elenco e dos funcionários. Então, para surpresa de 0 pessoas, após apenas 3 meses e meio, com o total de 129 apresentações, o show foi encerrado no dia 17 de julho daquele mesmo ano. Para se chegar ao apuro visual da peça, tanto no cenário quanto no figurino, os gastos eram elevados. Fontes confiáveis estimam o custo do show entre 400 mil e 600 mil dólares, uma soma absurda para o período, e o retorno obtido não compensava. A montagem entrou para a história como um dos fracassos mais caros da história da Broadway até aquele momento. It's a Bird, It's a Plane, It's Superman conquistou, entretanto, um público fiel que manteve essas apresentações e todo o material referente a elas como uma doce e saudosa lembrança. O musical se tornou um cult clássico ao longo dos anos, infelizmente restrito a poucas pessoas. E como sempre acontece na voragem da disputa pela atenção do público, logo passou a ser uma dessas pérolas injustamente esquecidas. E aí, você sabia da existência dessa peça?
Diga nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo do Só Quadrinhos.